Eu já tinha dito que iria fazer um vídeo sobre o Monumento a Bento Gonçalves, tá? E estava nessa dívida com vocês. Bom, esse monumento, ele é um monumento ah, que tem várias conotações, tá? Principalmente políticas, né? É, nas escolas, tá, se aprende que esses leões, tá, seriam a luta entre dois irmãos. Tá? Isso aí, na realidade, é pura invencionice que surgiu mais ou menos na época ah, dos historiadores marxistas, tá? Que eles simplesmente eles criavam, tá? Vocês me desculpem assim muito o balançar, porque hoje nós não estamos com o equipamento profissional está sendo feito de celular mesmo, né? Mas bom, isso aí era coisa assim, ó, que eram feitos sem análises, tá? Simplesmente olhava para uma figura e do olhar daquela figura eles simplesmente davam uma definição. Tá? Isso aí não significa nada de irmãos contra irmãos. Tá? Bom, como vocês podem ver, desculpa, não, o elefante, o leão que está na parte de cima, tá? Ele representa o Brasil. E o daqui da parte de baixo representa o Rio Grande do Sul. Vamos tentar dar uma clareadinha aqui, tá? Porque eu estou numa contraluz aqui. Bom, como vocês podem ver, o leão de cima, ele parece mais altivo, tá? Como se tivesse ganho a luta. No entanto, este leão aqui de baixo, olhem, preste atenção na pata dele, tá? Nessa pata esquerda. Essa pata esquerda, ela mostra que o leão de baixo não está totalmente derrotado. Então, o real significado desses leões é o seguinte, e é uma coisa assim, ó, foi uma interpretação minha de quando eu era fotógrafo, de simplesmente visualizar a arte do Teixeira Lopes e que depois foi confirmado num trabalho numa tese, eu não me lembro se de pós ou de doutorado, de um rio-grandino chamado Juarez Fuão. Tá? Então a minha interpretação como fotógrafo estava plenamente de acordo com a interpretação histórica desses leões. Tá? O real significado disso aí é o seguinte: o Brasil, o leão de cima, acha que ganhou a batalha, que ganhou a guerra, que nós gaúchos baixamos as armas e que nunca mais iremos levantar as armas contra o Brasil. Só que o leão de baixo mostra exatamente o contrário. Ele mostra que está pronto para o ataque a qualquer momento. Tá? Ou seja, isso significa que se o Brasil der mole, os farrapos voltam. Tá? Nós podemos ver aqui também, tá? Vamos vir aqui para a lateral aqui do monumento. Aqui nós vemos a efígie do Garibaldi. Tá? Bom, tem um vídeo rolando aí na internet que é incrível esse vídeo, com a quantidade de erros que tem. Tá? Inclusive dizendo que Garibaldi foi o cara que estava em Porongos. Tá? Nessa época Garibaldi nem estava mais em Porongos. Garibaldi simplesmente estava no Uruguai com a Anitta. Tá? Então é um absurdo o que foi falado pelo historiador, vamos dizer assim. Tá? Essa efígie representa Garibaldi, porque o Garibaldi foi um dos principais personagens da Revolução Farroupilha. Tá? Também foi dito no vídeo, tá? Vocês, olha, é um absurdo essas palhaçadas que estão escritas aqui no monumento, que isso aí provavelmente
provavelmente não, com certeza foi feito por pessoa que nem sabe o que tem aqui. Bom, tem essa outra placa aqui, tá? Que no vídeo foi dito que era aí que estavam os restos mortais do Bento Gonçalves e da esposa dele, tá? Atrás dessa placa, o que não é verdade, tá? Essa placa é só uma placa de homenagem póstuma do Teatro Beira-Mar e do povo rio-grandino, tá? Essa placa é de 1966 e os restos mortais do Bento Gonçalves foram colocados aí em 1909, tá? Bom, vamos aqui agora para a parte de trás do monumento, tá? Aqui a parte de trás do monumento, nós temos aqui a questão aqui do povo, aqui está povo rio-grandense, tá? Já falta uma palavra ali em cima, né? Porque estava escrito ao General Bento Gonçalves, o povo rio-grandense. Eu aqui sinceramente não sei se o povo rio-grandense aí significa realmente o rio-grandense, tá? do estado, ou se fosse uma referência ao rio-grandino, tá? Que naquela época se confundiam muito, chamavam Rio Grande de capitania do Rio Grande do Sul, faziam uma confusão entre Rio Grande e Rio Grande do Sul, como é feito até hoje, né? Só que hoje de uma forma diferente, né? Ali em cima tem uma efígie da maçonaria, tá? Que foi colocada ali no primeiro centenário da morte do Bento Gonçalves. Como muitos sabem, Bento Gonçalves ele era maçom. E embaixo está a data da fundação do monumento, 20 de setembro de 1909. Agora uma parte que foi totalmente ignorada, tá, neste outro vídeo, tá? Não sei se vai ficar legal aqui porque eu estou no contraluz, tá? Vou tentar aproximar para ver se fica melhor a imagem. Não ficou grande coisa, mas vamos lá. Essa efígie é a efígie do General Neto, tá? Rio-grandino, e que foi o real não vai sair. O cara que declarou que o Rio Grande do Sul tinha passado a ser uma república e que seria a República Rio-Grandense, tá? Então, porque nós temos que ter em mente assim, ó, Bento Gonçalves não era separatista, não era republicano, tá? Com o passar do tempo, com o desenrolar das hostilidades entre Brasil e Rio Grande do Sul, é que ele assumiu essa postura, tá? Bom, tem outra data aqui, se eu não me engano, tá? Tá aqui, ó, que também foi uma forma de provocação, tá? E ali já também roubaram algumas coisas. Não roubaram, tá ali. Tá. Bom, daqui só roubaram o D que tem ali, tá? Bom, essa aqui foi uma outra provocação, tá? Botaram o 20 de setembro acima do 15 de novembro, tá? Isso aí foi uma outra provocação feita pelas pessoas que se reuniram para fazer esse monumento, tá? Por que foi uma provocação? A decisão de trazer esse monumento para Rio Grande, tá? Na realidade não foi bem para Rio Grande, tá? Depois eu vou botar na descrição do vídeo o nome do parente do Bento Gonçalves que doou os restos mortais de Bento Gonçalves para Rio Grande. Isso tudo aconteceu em 1891, ou seja, fazia apenas 2 anos que o Brasil tinha se tornado uma república, né?
E na equipe que se prontificou de fazer esse monumento, existiam muitos monarquistas. Então, aqui tem dois recados. Tá? O recado dos monarquistas, que não aceitavam o 15 de novembro, e um recado também de que o 20 de setembro para o rio-grandino e para o gaúcho em geral é mais importante do que o 15 de novembro. Tá? Então, essa é mais uma das provocações que tem aqui neste monumento. Tá? Outro detalhe lá em cima. Tá? Deixa eu diminuir o zoom aqui um pouco. O General Bento Gonçalves. Olha, pessoal, desculpa que está tudo muito escuro, porque eu estou num contra-luz aqui muito ruim, e acaba que as imagens ficam muito escuras. Tá? Vou tentar aqui clarear um pouco mais. Tá? Acho que não está ajudando muito, mas tudo bem. Depois vamos ver se a gente acerta no computador. O General Bento Gonçalves, tá? Aqui ele está representado a pé. Cadê o seu cavalo? Isso na época foi para a equipe que estava produzindo esse monumento, gerou um certo desconforto, porque era um gaúcho sendo representado sem o seu maior amigo, que é o cavalo. Com o passar do tempo não se deu muita importância mais ao cavalo, mas isso tudo era porque, como a equipe era formada por monarquistas e republicanos, aconteceram alguns desconfortos ali, tá? E a única pessoa, e aqui eu já deixo, que eu não vou citar nomes, né? Mas a única pessoa que mantinha contato com Teixeira Lopes em Portugal, diga-se passagem, Teixeira Lopes não sabia nada sobre a Revolução Farroupilha, não sabia nada sobre o povo gaúcho, tá? Ele estava num voo às cegas, tá? Ele não sabia como representar o Bento Gonçalves, porque simplesmente a única pessoa que tinha contato com ele saiu da comissão e deixou o cara às cegas. Então, com o pouco que ele sabia, tá, ele fez o Bento Gonçalves caminhando, enrolado no pavilhão do Rio Grande do Sul e com a sua espada em riste. Tá? Isso aí foi bem interessante a gente ver a imagem do Bento Gonçalves guerreiro a pé, caminhando, comandando suas tropas a pé. Mas de certa forma, a beleza estética do Bento Gonçalves caminhando a cavalo pouco importa, porque o monumento ficou belo. É o mais belo da cidade, e não falo isso por questões de bairrismo, nada disso, é porque realmente é um dos monumentos mais belos. Tá? As próprias pedras que fazem parte deste monumento também foram trazidas da Europa. Vocês podem ver ali, ó, logo acima do 20 de setembro, tá? Vou tentar aproximar aqui, ó. Isso aí não é uma rachadura, não é uma fissura. Isso aí na realidade é um entalhe, é um encaixe. Tá? Por quê? Porque esse monumento ele foi todo construído como um quebra-cabeça. Tá? Tem outros encaixes aqui, tá? Tem vários encaixes. Tá? Ele foi construído como opa, quase caí. Como um quebra-cabeça, parte por parte. Aqui, ó, atrás dos leões aqui, ó. Isso aqui tudo mostra
a forma como o monumento foi construído. Tá? Tem um detalhezinho aqui que eu me esqueci de mostrar para vocês, que, aliás, eu mostrei, só que eu não falei. Tá? A data da fundação, 20 de setembro de 1909, essa aqui também foi uma outra afronta à República, tá? Porque esse monumento foi oficialmente inaugurado no dia 20 de setembro, ou seja, no dia em que o Rio Grande do Sul se levantou contra o Brasil. Tá? Então vocês veem assim, ó, que isso aqui tem mais detalhes que são ligados à maçonaria, tá? As acácias, tá? Mas não tem nenhuma conotação assim como é dada nesse outro vídeo que eu assisti, tá? De teorias da conspiração. Tá? Eu vou me deter um pouquinho mais aqui nos leões, tá? Em parte a este leão, porque eu acho o rosto dele uma das coisas mais lindas, mostrando a fúria desse leão, que não por acaso representam nós gaúchos, né? Mas como vocês puderam ver, isso aqui tem muito mais história do que vocês podem imaginar. Tudo aqui que foi colocado neste monumento tem um significado, né? Desde os leões, representando o Brasil e o Rio Grande do Sul, a própria figura do Bento Gonçalves a pé, as datas, né? E as efígies, tá? Tudo tem a sua história. Bom, alguns devem estar se perguntando, tá, e aonde estão os restos mortais do Bento Gonçalves se não estão naquela plaquinha ali que eu mostrei? Os restos mortais do Bento Gonçalves e da sua esposa estão embaixo disso tudo. Tá? Recentemente tentaram exumar os restos mortais de Bento Gonçalves. Um absurdo, tá? Porque simplesmente teria que desmontar tudo isso aqui, tá? E é simplesmente impossível, tá? Porque se desmontar isso aqui, tu não monta mais. Tá? Isso aqui é uma coisa fabulosa, tá? Esse monumento é fabuloso e assim, ó, posso garantir que centenas de rio-grandinos passam por aqui e não fazem a menor ideia do significado desse monumento, porque senão não fariam esse tipo de coisa aqui, ó. Tá? Ali, ó. Aqui. Tá? Tudo feito com errorex. Ou seja, são pessoas que não têm o menor conhecimento de história, não têm o menor respeito pelos monumentos da cidade. Tá? E hoje, pelo menos, eu já vejo aqui partes desse monumento em que já não tem mais a tinta preta que foi lançada em cima deles. Por exemplo, aqui, ó, a pata já está no bronze. Tá? Essa pata aqui já está no bronze, boa parte dela, tá? Mas no corpo do leão a gente ainda vê algumas partes aqui com tinta preta, tá? De quando ele foi pintado. E essa parte aqui que está verde, ó, isso aqui é simplesmente falta de manutenção, limpeza. Aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o bronze já azinabrando. Tá? Então, infelizmente, ele não está tendo o cuidado devido. Lá em cima, quando eu mostrei para vocês o 20 de setembro, ó, tá faltando o D. Já roubaram o D. Tá? É um patrimônio que também está sendo dilapidado, mas pelo menos ainda é um dos mais conservados aqui da cidade, né?
E eu espero que eu possa ter respondido algumas perguntas, algumas dúvidas, tenha elucidado algumas coisas, algumas coisas que vocês não tinham conhecimento sobre este monumento, tá? E vocês, caso vocês queiram, lá no Fatos e Coisas tem fotos da fundação, da quantidade de pessoas que tinham neste local aqui, ó. Tá? Isso aqui tinha gente que vocês não fazem ideia, tá? Era muita gente nesse espaço, tá? Quando esse monumento foi fundado, foi inaugurado, aliás. Tá? Isso aqui estava lotado. Era uma loucura. Eu só imagino a comoção do povo naquela época, principalmente porque a Revolução Farroupilha era uma coisa recente, tá? Não, ainda estava bem viva na memória do povo gaúcho, tá? E outra coisa também que foi falado nesse vídeo que esse cara fez, que foi uma coleção de asneiras, tá? Ele disse que Rio Grande foi contra a Revolução. Rio Grande não foi contra a Revolução. Rio Grande foi neutra, é diferente, tá? Totalmente diferente do que o que esse cara falou, tá? Na neutralidade, simplesmente Rio Grande abarcou aqui os farrapos e também os republicanos, aliás, os monarquistas, tá? Então, aqui os farrapos podiam vir até aqui, não tinha problema nenhum, e assim como os monarquistas estavam aqui, e não tinha nenhum confronto entre os dois, tá? Aqui era uma cidade neutra, tá? Não era contrária à Revolução Farroupilha. Bom, já me alonguei, como sempre, tá? Mas espero que vocês tenham tido agora a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse monumento e desfazer algumas coisas, principalmente aí dos leões. Isso não é guerra entre amigos, tá? Não é o que ensinaram para vocês no colégio, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe lá o seu like. Desculpa. Não esqueçam de apertar o sininho lá para receberem as novas publicações e se inscrevam no canal, tá? Obrigadão, até o próximo vídeo. Pessoal, só fazendo mais um adendo ao vídeo, vocês podem ver que eu ainda estou na Praça Tamandaré, tá? O monumento está logo ali à minha frente. É que eu me esqueci de um detalhe, tá, que foi colocado nesse outro vídeo aí. Nesse outro vídeo foi dito que o monumento teria sido construído devido a um concurso, né? Isso aí é pura balela, pura lenda, tá? Em 1891, quando o governo do Rio Grande do Sul recebeu a proposta de que o parente do Bento Gonçalves queria doar os seus restos mortais para o Estado, o que foi feito foi o seguinte: foi lançado uma portaria, um projeto de lei, alguma coisa desse estilo aí, em que a cidade que apresentasse o primeiro monumento à altura do Bento Gonçalves receberia os seus restos mortais. Bom, nessa época Rio Grande era um dos principais polos econômicos do Rio Grande do Sul. Então vamos dizer o principal, né? Vocês vejam bem, nessa época nós tínhamos a Fábrica Nova, nós tínhamos a Hengantz, nós tínhamos a Charles Pock,
a Fábrica de Cordas, a Leal Santos, olha, era muita coisa. Rio Grande era uma cidade que tinha muito dinheiro, então era a cidade que tinha condições de bancar o monumento a Bento Gonçalves. Quando saiu essa portaria, Rio Grande se apresentou na mesma hora, apresentou o projeto, de qual era a ideia do que eles queriam, porque na realidade todo o desenho do monumento foi feito antes de ser enviado para o Teixeira Lopes, né? O Teixeira Lopes fez aquilo que a comissão que se reuniu para fazer o monumento estava mandando para ele. Bom, em 1900, os restos mortais do Bento Gonçalves vieram para Rio Grande. Tá? E 9 anos depois, o monumento foi inaugurado. Tá? Então, assim, ó, essa história de concurso, que é falado no vídeo desse magrão também, esqueçam. Isso aí é pura lenda. Tá? Bom, desculpa esse adendo que aumentou mais um pouquinho aí do vídeo, né? Já é um vídeo grande, vocês terem que ver um pouco mais e ainda ver a minha barbicha branca aqui. Pessoal, muito obrigado aí por assistir aí o vídeo, tá? E não esquecendo aqui o que eu falei lá na outra parte lá que falava dos monumentos, não esqueçam de se inscrever no canal, de apertar o sininho, tá? E de dar o seu like no vídeo, tá? Obrigadão aí a todos.